Fala galera, meu nome é Roberto, você não tá em choque. E hoje nós vamos falar de circuitos monofásicos e bifásicos equilibrados. Um conteúdo que ele vai expandir um pouco mais o nosso universo em circuitos elétricos em corrente alternada, porém com um foco um pouco mais prático, pois essa aula vai servir de base para algumas teorias e aplicações que nós vamos ter em cursos futuros, como de análise de rede elétrica, máquinas elétricas e assim por diante. Então não deixe de conferir. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Então a gente precisa de algumas definições. O neutro, quando eu falar neutro, é um ponto em comum às fontes do gerador e que possui potencial de 0 volts. O gerador é aquela parte do circuito onde vão estar concentradas as nossas fontes. Isso é uma diferença dos circuitos convencionais para o que nós chamamos de monofásico, bifásico e trifásico. Você tem as fontes interligadas entre elas, porque isso seria uma configuração de um elemento físico mesmo, que é o nosso gerador de eletricidade. E esse ponto em comum que você interliga as fontes e que tem um potencial de 0 volts, que é a nossa referência do circuito, eu chamo de neutro. A fase, por sua vez, é a notação aplicada sobre a fonte isolada. Então, quando eu pego e meço uma tensão ou uma corrente entre os terminais da fonte em si, pegando apenas a fonte, então eu estou falando de fase. Quando eu falo de linha, eu estou fazendo uma notação aplicada entre duas fontes. Então, quando eu pego tensão de linha ou corrente de linha, como a gente vai ver, eu estou fazendo uma medição que acaba por pegar duas fontes ao mesmo tempo. Para que isso não fique tão complexo, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, nós temos o circuito monofásico. O circuito monofásico, ele não diferencia nada do que a gente veio trabalhando até o momento. Por quê? É basicamente uma fonte ou um conjunto de fontes que possuem o mesmo valor de pico, de amplitude e a mesma fase, tá? Então você faz os cálculos de malha normal, não tem nada assim de diferente. Na verdade, para qualquer outro circuito, você pode fazer esses cálculos, tá? Que a gente veio apresentando nas outras aulas, que vai dar o mesmo resultado, só que é mais trabalhoso. Nessa aula a gente vai ver alguns métodos que facilitam. Quando eu tenho aqui os terminais da fonte, eu estou me referenciando à fase. E quando eu pego os terminais entre duas fontes diferentes, eu estou me referenciando à linha. Então, por exemplo, nesse circuito monofásico aqui, que a gente chama de bifilar, porque tem apenas dois fios, um que interliga a fonte à carga e o outro que retorna, eu teria aqui esse nó A e esse nó B. Se eu medir a tensão aqui, eu estou pegando a tensão de fase, que eu vou usar a letra F para representar fase e a letra L para representar linha, ok? Se eu medir a corrente aqui, também vai ser a corrente de fase. Por quê? Eu só tenho uma fonte aqui nesse caso. Porém, nesse outro caso aqui, que ele também é monofásico, por quê? Fontes na mesma amplitude e mesma fase. Eu vou ter o caso de medição de tensão de fase. Então, por exemplo, eu tenho a tensão de fase, que é a medição de A e N. Perceba, eu tenho esse nó A, esse nó N e esse nó B aqui. E eu tenho uma outra fase, que é a tensão de fase para NB. Olha só que interessante, essa primeira tensão de fase mede essa fonte, essa outra tensão de fase aqui mede essa outra fonte. Agora, se eu for pegar a tensão de A até B, eu estou pegando uma tensão que vai do começo dessa fonte e termina na outra. Então, como eu estou fazendo uma medição entre fontes, eu chamo de tensão de linha. Para o caso da corrente, vai ser a mesma coisa. Para uma fonte, quando a corrente circula só por aquela fonte, é chamada de corrente de fase. Quando aquela corrente circula por mais de uma fonte ou se divide entre fontes, é chamada de corrente de linha. Para não confundir a cabeça de vocês, não vamos ainda falar da corrente, só vamos falar da tensão, porque ela fica mais fácil de visualizar, tá? E aí, dependendo do circuito, a gente vai verificar se a corrente de fase e a de linha são iguais, se elas são diferentes, etc, ok? E só para terminar a nomenclatura, você fala que o circuito ele é trifilar quando ele tem 3 fios. Nesse caso, como a gente pode ver, há um circuito monofásico bifilar e um circuito trifilar monofásico. Pois bem, como você viu, a gente pode aplicar as leis de Kirchhoff, análise de malha, etc., análise do nodal, para resolver o nosso circuito. Então, para um circuito monofásico, não muda muita coisa. Agora, para um circuito bifásico, a história já é um pouco diferente. Porém, eu quero levar em consideração uma coisa para vocês. Qual que é uma desvantagem do circuito monofásico? O circuito monofásico ele leva em consideração o quê? Que você apenas tem uma fonte fornecendo um sinal aqui, ó, de tensão ou corrente para sua carga. Ah, mas nesse caso eu tenho duas fontes. Beleza, só que elas estão em fase e aqui é como se fosse uma fonte para cada carga. O que vai acontecer? A sua senoide de tensão ou de corrente vai chegar a horas que ela oferece o quê? 0.
nesses valores. Isso quer dizer que a potência ali injetada no circuito é zero. Então, circuitos muito sensíveis, uma fonte monofásica não é interessante. Por quê? Porque você vai ter meio que uma falta de fornecimento de potência em determinados períodos da sua senoide, do seu sinal. Para diminuir esse problema ou atenuar, então foram criados os circuitos bifásicos. Os circuitos bifásicos, eles vão possuir duas fontes que estão associadas entre si nessa configuração, como você pode ver. E elas possuem uma defasagem de 90 graus entre elas. Essa defasagem de 90 graus a gente vai ver no curso de máquinas elétricas, porque isso daí tem a ver com a geração e a estrutura mecânica de um gerador bifásico, por causa disso, tá? Mas saiba que a representação do gerador, ele pode ser dado dessa forma aqui, ó. Duas fontes associadas dessa forma como você está vendo, com valores de pico e ângulos de fase. Um, por exemplo, em 0 graus, que é a referência, e o outro defasado de 90 graus, tá? Perceba que esse tipo de fonte aqui, o circuito bifásico, ele vai ter um ponto em comum aqui, ó, entre as fontes. E esse ponto em comum, que é dado pela letra N, é justamente o nosso neutro. É como se ele fosse a nossa referência. Esse ponto aqui é o ponto de referência, onde o potencial dele vale 0 volts para o nosso circuito. E para o circuito bifásico, obrigatoriamente você tem que ter o neutro conectado entre a fonte e entre as cargas. Isso é muito importante. Então perceba, quando você compara as duas formas de onda, vamos supor que isso daqui seja tensão, tá? Porque eu estou analisando potência, então tensão ou corrente, tanto faz, eu sei que vai estar sendo injetado potência na minha carga, pela fonte. Perceba que, ora quando a minha tensão ela estiver num determinado valor máximo aqui, como elas estão defasadas de 90 graus, a outra tensão da outra fonte vai estar em zero. Quer dizer que enquanto uma fonte parou de injetar potência no meu circuito, a outra fonte está compensando, está injetando potência naquele circuito. Então, olha só, o circuito bifásico, ele atenua aquele problema da falta de potência, da interrupção de potência para sua carga em determinados momentos. Porém, você percebe que não é uma potência constante. Tá? Se você fizer os cálculos, isso tem demonstrado no livro e tudo mais, de referência do Sadico e entre outros livros de circuitos elétricos, principalmente máquinas elétricas, você vai ver que ele não vai fornecer uma potência constante, porém já é uma potência que você pode tirar a média e nunca vai ser zero sobre a carga. A carga total, tá, gente? Se você pegar em uma das cargas, pode haver a falta de tensão. Como você pode ver aqui no sinal verde, por exemplo, nesse instante aqui, ele não tem tensão, então tecnicamente não estaria sendo alimentada aquela carga, porém, no conjunto total, pelo menos uma das fontes está fornecendo para uma das cargas e se a gente falar que esse sistema de carga aqui é uma máquina, então quer dizer que pelo menos um dos pedaços da máquina não teve excitação, não teve potência inserido, mas o outro pedaço teve, então a máquina continua funcionando, ok? Isso daí parece um pouco confuso, esses conceitos, é porque a gente está abstraindo ao máximo. No curso de circuitos de máquinas vai ficar um pouco mais simples. Porém, entenda, no circuito bifásico, sempre pelo menos uma fonte vai estar inserindo potência em pelo menos um pedaço da sua carga, em algum pedaço da sua máquina. Isso já é importante. Por quê? Você consegue um fornecimento ali de potência contínua, não vai ser sempre o mesmo valor, mas vai ter um fornecimento melhor. É por isso que os sistemas bifásicos já são utilizados para máquinas, etc. E normalmente não só. E os monofásicos caíram em desuso. Porém, tem uma coisa muito interessante, que é uma falha, vamos dizer assim, desse circuito. Você obrigatoriamente precisa do neutro. Porque perceba, se eu não tiver o neutro, e aqui no gráfico, quem que é o neutro? O neutro é justamente aqui, ó, o eixo horizontal. Então, toda vez que eu pegar a diferença de potencial do neutro para uma fase, eu sempre vou ter diferença de potencial. Perceba que se você olhar, você sempre vai ter uma diferença de potencial, por exemplo, da fase verde para o neutro, da fase azul para o neutro, etc. Agora, vamos supor que você não tem o neutro. Vamos supor que rompeu, perdeu o neutro, alguma coisa assim do tipo. Perceba que agora, quem vai ser o referencial vai ser uma das suas fases. E nesse ponto aqui que as duas fases se encontram, não há diferença de potencial, não há tensão. Então seu sistema literalmente desliga, você não há fornecimento de potência para sua carga. Então para os circuitos bifásicos é obrigatório ter esse neutro. Por quê? Porque enquanto uma corrente flui de uma carga e retorna pelo neutro para a fonte, a outra fonte vai emitir uma corrente que também vai fluir e vai retornar pelo neutro. Então ele é necessário. Ele é necessário para gerar nossa referência, para circular a corrente e para alimentar as nossas cargas por meio da minha fonte bifásica. Bem, agora a gente vai entrar na parte de cálculo, que é que eu quero focar com vocês. Vamos analisar o seguinte. Você tem essa fonte aqui, que é a minha fonte AN, né? Vamos chamar de AN. E você tem uma outra fonte que é a BN, ok? Se esse daqui é o meu ponto de 0 volts, então você sempre vai ter uma tensão aqui, VBN, e você vai ter uma tensão aqui, VAN.
VAN, ok? Então as minhas tensões de fase, elas são a tensão VAN e a tensão VBN. Então isso daqui é tensão de fase, isso daqui é tensão de fase. Como a gente acabou de ver, porque a tensão de fase é sobre a fonte. Porém, se eu for pegar a tensão sobre a carga total, ou seja, sobre os terminais da minha carga, eu vou ter a minha tensão AB. A tensão AB aqui, como você pode ver nos nós, é a tensão sobre duas fontes. Então essa daqui é a minha tensão de linha. Isso é muito interessante. Agora, uma outra coisa para a gente se situar na notação antes de entrar nos cálculos. A corrente que sai da minha fonte e retorna para ela é a minha corrente de fase. E essa corrente de fase, ela é igual à corrente de linha. Eu não sei se você consegue enxergar, mas perceba. Então fica explícito que a corrente de fase é essa corrente que sai da fonte e passa pela carga. Se eu tentar medir a corrente que passa aqui pelas duas cargas, certo? Medir essa corrente aqui, que vai passar pelas duas cargas, nada em relação a uma fonte, eu estaria tentando analisar o quê? A corrente de linha. E isso nada mais é do que falar o quê? Opa, eu estou tendo essa corrente aqui da minha fonte, que é a corrente de fase dela, mais essa outra corrente dessa mesma fonte que está vindo para cá. Só que quanto que vale essa corrente que está vindo para cá? Vale 0, porque eu sei que ela está obrigatoriamente voltando pelo neutro, porque ele é o ponto de referência. Ele não vai tentar ir pela outra carga. Nesse caso, eu estou fazendo uma análise individual, só estou analisando essa fonte, ok? Então, a minha corrente de linha, ela vai ser igual à corrente de fase daquela fonte que eu estou analisando, mais 0. Então, eu sei que a minha corrente de linha, ela é igual à minha corrente de fase. Para circuito bifásico, não faz muito sentido você falar corrente de linha, porque, assim, tecnicamente é meio abstrato, né? Pô, vou medir a corrente aqui entre duas fontes, não faz muito sentido. Então, a gente normalmente utiliza o termo corrente de fase só. Para circuitos trifásicos é diferente, vai ficar bem explícito essa diferença, e a gente vai ver na próxima aula. Mas, nesse caso, entenda que a corrente de linha é igual à corrente de fase, ok? Beleza. Agora, uma coisa muito importante. Perceba que, como as fontes elas estão defasadas de 90 graus entre elas, é aquela velha história da soma vetorial. 2 mais 2 não necessariamente é igual a 4. Tá? E esse exemplo aqui, ele é muito claro nessa aula. E a gente vai entrar na parte de cálculos agora para explicar o porquê. Perceba, a minha tensão AN, que é a tensão de fase, como a gente acabou de ver de uma fonte, ela está num sentido. Enquanto isso, você está a 90 graus, como você pode ver aqui, defasado a tensão BN, que é a outra tensão de fase. Então, basicamente, você tem o que aqui? Ó, uma defasagem, elas estão perpendiculares, esses valores de tensão entre si, no fasor. Se você pega a tensão de linha, que é a tensão resultante, que é a tensão AB que eu mostrei para vocês, ou seja, a tensão entre uma fonte e outra, você vê que ela está o quê? Ela gera uma resultante a 45 graus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o que a gente tem a intuição de fazer? Ah, se isso daqui ó, é tensão de fase, e isso daqui é tensão de fase, e isso daqui é tensão de linha, então a minha tensão de linha ela vai ser 2 vezes a tensão de fase, o que está errado. Nesse cálculo, a tensão de linha ela é raiz de 2 multiplicando a tensão de fase. E eu vou explicar agora para vocês por quê. Perceba aqui, você tem que a sua tensão de linha, que é a resultante, tensão AB. Então você tem que fazer a soma vetorial desses componentes. Para você achar essa tensão AB, você aplica Pitágoras, porque isso daqui é um triângulo. Então a tensão de linha vai ser a raiz quadrada da tensão de fase ao quadrado, mais a outra tensão de fase ao quadrado. Perceba que, como as fontes são equilibradas, ou seja, elas possuem o mesmo valor de amplitude, então vai ser valor de fase, tá? Eu não estou diferenciando o número, para mim é tensão de fase, tensão de fase. Isso vai dar raiz de 2 vezes a tensão de fase ao quadrado, que é a tensão de fase multiplicando a raiz de 2. Então, você gera para um circuito bifásico essa relação, que a tensão de linha é igual a tensão de fase, multiplicando raiz de 2. Então, eu vou ter aqui, ó, tensão de fase, eu vou ter aqui a outra, tensão de fase, são iguais por quê? Porque essa carga é igual a essa outra carga, estamos em um circuito equilibrado, e as fontes possuem mesmo valor de amplitudes. As fases são diferentes? São, mas o valor de amplitude é igual, então elas também são equilibradas. Então eu posso falar que o meu circuito ele é equilibrado, tanto em fonte como em carga. Dado essas relações, então eu posso falar que a minha tensão de linha, que é a tensão aqui ó, entre os terminais da fonte, enxergado, visto como a tensão total sobre a minha carga, perceba que isso daqui é uma carga só, tá? Ah, eu tenho ZL1 e eu tenho ZL2, só que isso daqui é uma máquina, é um circuito, é alguma coisa, e que você está enxergando ó, só os terminais A e B, ok?
Então essa tensão aqui que você enxerga da fonte fornecendo para o seu equipamento, ela vai ser a tensão individual de cada fase multiplicado por raiz de 2, que é essa tensão aqui, ó, tensão AN, ou seja, a tensão de cada pedaço da sua fonte, multiplicado por raiz de 2. Isso causa muita confusão, porque o pessoal acha que, pô, medir aqui um valor aqui entre AN, medir um valor entre BN, é só você somar os dois valores que vai me dar o total. Não. O total vai ser o valor de uma fase multiplicado por raiz de 2. E isso tem que tomar muito cuidado. Se você fizesse os cálculos na mão mesmo, de análise, de malha, etc., você ia chegar nos mesmos resultados. Só que você vê que isso daqui adianta muito o processo. Adianta muito o seu trabalho braçal, tá? Você pode usar essas relações para facilitar os cálculos. Adivinha só, para a corrente vai acontecer a mesma coisa. Você vai ter que a corrente que circula aqui, ó, por esse ramo, e volta pelo neutro para essa fonte, e você vai ter uma outra corrente que faz a mesma coisa. Então, no final, você tem que a corrente dessa primeira fonte é a corrente IAN, que ela sai do A e vai para o N. E você vai ter a corrente BN, mesma coisa, sai do B e vai para o N. Essas correntes possuem a mesma amplitude, porque tensões, valores de pico iguais, impedâncias iguais. Então, a sua corrente resultante, que seria a corrente que passa pelo neutro, nesse caso, ela vai ser justamente a corrente de fase multiplicado por raiz de 2. É o mesmo cálculo, ok? Lembrando, a corrente de linha, ela seria tecnicamente essa corrente que flui aqui, ó, entre uma carga e outra. Só que como a gente viu, a corrente não flui de uma carga para outra, ela só vai circular na própria carga. Então a gente viu que a corrente de linha é igual à corrente de fase. Já a corrente do neutro, ela tem que suportar as duas correntes, que vêm aqui, tanto da primeira fonte como da segunda fonte, ok? Mas como elas estão defasadas, não caem os dois valores de pico ao mesmo tempo. Então, graças a essa defasagem, você tem que a corrente que vai circular pelo seu neutro é a corrente de fase multiplicada por raiz de 2. Então, vamos resumir tudo isso que a gente viu agora na forma de fasores. E uma observação. Os valores de VP e IP, que seriam as tensões de pico e corrente de pico, vamos supor que no nosso exercício já está convertido para RMS, ok? Por causa do negócio da potência, como a gente viu na aula passada. Sempre que a gente for trabalhar com potência, passa para RMS, ok? Então vamos lá, a tensão de fase VAN é igual ao meu valor de pico, já convertido para RMS, tá? Vezes cosseno de ωt. A minha tensão VBN, que é da outra fonte, que também é uma tensão de fase, ela vai ser o valor de pico, cosseno de ωt, menos 90 graus, ou seja, está defasado entre eles. Já a tensão de linha, que é a tensão AB, que eu meço entre as duas fontes, ou seja, nos terminais da carga, como a gente acabou de ver, vai ser raiz de 2, a tensão de pico, vezes cosseno de ωt, menos 45 graus. Então, olha que interessante, você vai ter um ângulo de fase ali que vai ser a metade, né, entre os ângulos de fase das duas fontes, e você vai ter uma amplitude multiplicada de raiz de 2. O mesmo princípio vai ocorrer para as correntes, tá? De fase. E, nesse caso, a corrente aqui vai ser a de neutro, certo? Que a gente viu que é o ponto de retorno aqui, que soma as duas correntes. Então, vai ser amplificada de raiz de 2. E ela vai estar na metade do ângulo de fase entre as duas fontes, que é de 45 graus. Já para a potência, acontece algo bem legal, que é o seguinte, a potência em um sistema bifásico, como é que você pode fazer? Você pode calcular a potência em cima dessa fonte, calcular a potência em cima dessa fonte, e aí você soma as potências, certo? Então, a potência injetada pelo meu circuito na carga vai ser a soma das potências das fontes fornecidas. Beleza, isso é lógico. Só que tem como facilitar? Tem, porque como os circuitos eles são equilibrados, tecnicamente, essa malha 1 aqui, ela seria simétrica a essa malha 2. Então, como a gente fez essas análises de fase e de linha, é buscando analisar essa simetria. E para potência fica fácil você calcular de uma vez só tudo isso. Você não precisa fazer esse monte de cálculo. E como é que você faz? Olha só. A minha potência ativa, ela é igual a duas vezes, né, porque eu tenho duas fontes, a tensão de fase vezes a corrente de fase vezes o cosseno do ângulo de defasagem. Beleza, até aí nenhuma novidade. Daí a gente viu isso na aula de potência, aula anterior. Só que a tensão de fase é a tensão de linha dividido por raiz de 2. Opa, a gente acabou de ver, tensão de linha é igual a raiz de 2, tensão de fase. Passa para o outro lado dividindo, então tensão de fase é tensão de linha sobre raiz de 2. Multiplicando a corrente de linha, só que corrente de linha é igual a corrente de fase. Beleza, cosseno de θ. E com isso eu posso chegar na expressão final, que a minha potência ativa ela é raiz de 2, tensão de linha, corrente de linha, cosseno do ângulo θ. Olha só que legal. Então, se você vier aqui na sua carga e medir essa tensão aqui, a tensão AB, e você vier com um amperímetro e medir essa corrente aqui que circula
pela sua carga, você multiplicando os módulos dela pelo cosseno desse ângulo e multiplicando por raiz de 2, você vai encontrar a potência média ativa dissipada nessa carga. A mesma coisa vai valer para potência reativa, só que aí você vai ter que usar o seno do ângulo θ, como a gente viu em potência reativa. E a potência aparente, como é que vai ser? A potência aparente vai ser a tensão de linha vezes a corrente de linha, vezes raiz de 2. Olha só que interessante. Muito provavelmente, se você fosse fazer na mão, você teria que fazer com todo cuidado, mas você ia chegar nesse final. Então vamos fazer um exercício agora para a gente treinar isso, memorizar isso. Beleza, então nesse exemplo a gente tem algo muito parecido com o que a gente veio trabalhando, né, nessa parte teórica da aula. Então eu quero calcular as tensões de fase, tensão de linha, corrente de neutro, corrente de fase, corrente de linha e as potências. Nesse caso eu tenho uma fonte de 100 volts de pico já convertido para RMS, ok, gente? 0 graus. Por que já convertido para RMS? Porque a gente vai trabalhar com potência. E potência, como a gente viu, é mais fácil se tiver em RMS. Beleza. O que a gente tem que prestar atenção? Vamos olhar as fontes. Vou desenhar aqui para vocês, ó, o diagrama fasorial em relação às fontes. Eu vou ter que, se aqui eu estou trabalhando com tensão, então eu vou ter que uma fonte, ela vai ter aqui um valor de pico dela de 100 e tá em 0 graus, e a outra fonte, ela vai estar onde? Em menos 90, tá? Aqui, se a gente seguiu a convenção trigonométrica, esse ângulo aqui, ó, ele vai valer menos 90 graus, tá? Por que isso é importante? Na hora da gente calcular a nossa corrente de neutro e a nossa tensão de linha, para a gente não errar. Então, olha só, quem que é a tensão de fase? A tensão de fase, ela vai ser justamente só o valor dela de módulo de amplitude, 100 volts. Por quê? Porque é esse valor aqui já convertido de RMS da fonte. Então, eu sei que essa tensão de fase é igual a essa outra tensão de fase aqui, que vale 100, ok? E quanto que vai valer a minha tensão de linha? A minha tensão de linha, ela vai ser igual a raiz de 2 vezes a tensão de fase, que vai ser 100 raiz de 2 volts. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Na maioria dos exercícios vai aparecer só o valor de amplitude. O valor de amplitude está certo. A sua tensão de linha, quando você medir ali, vai ser 100 raiz de 2 volts. Só que e a fase? Onde é que vai estar essa fase da tensão de linha? E se eu quiser escrever ela na forma fasorial, como é que eu faço? Cara, muito simples. Perceba que a tensão de linha, ela vai estar entre as tensões de fase, como a gente viu. Ela está defasada de 45 graus. Para você não errar, o que você pode fazer? Você pode olhar aqui mesmo o gráfico, como a gente acabou de ver, e tirar ela daqui, ó. Fazer a resultante. Essa daqui é a tensão de linha. E esse ângulo aqui formado, ó, ele é igual a menos 45 graus. Então, o seu fasor tensão de linha, ele vai ser 100 raiz de 2 menos 45 graus. Se você não quiser escrever nessa forma gráfica, o que você pode fazer? Poxa, você pega o seu fasor que está mais atrasado, que é o de menos 90, e você multiplica aqui, ó, pelo raiz de 2, só que acrescendo do ângulo de fase. Então, a sua tensão de linha, ela vai ser sua tensão de fase, multiplicado por raiz de 2, 45 graus. Só que você tem que pegar o mais atrasado. Por quê? Porque senão você vai errar. Olha só, tensão de linha, lembrando que a gente está trabalhando em fasores, tá? A tensão de linha na forma fasorial, então vai ser a tensão de fase do mais atrasado, que é igual a 100 menos 90, multiplicando raiz de 2, 45 graus. No final, isso daqui vai dar que a sua tensão de linha fasorial ela é igual a 100 raiz de 2, ângulo de fase menos 45 graus. Se ao invés de você ter usado esse daqui, que é o de menos 90, você tivesse usado o de 0, esse ângulo ia dar 45 graus positivo e não negativo. Então você ia estar calculando aqui, ó. O que está errado, tá? O que vai estar errado, se você olhar. Parece que é simples, mas não, tá bem errado isso daqui se você for plotar esse negócio no gráfico. Tá muito defasado. Então você tem que tomar esse pequeno cuidado. Para não errar, eu sempre faço da forma gráfica, tá? Mas no final, você sempre vai ter o quê? A média aqui, tá? Vamos supor que aqui, por exemplo, vou limpar aqui para você. Vamos supor, por exemplo, que as fontes fossem de 100, sei lá, 30 graus, e elas têm que estar defasadas de 90. Então seria 100 e 120. 120 graus. Beleza. Então, se você plotasse o gráfico aqui, você ia ver que uma fonte ela tá aqui, ó, em 30 graus, e a outra ela ia estar aqui, ó, em 120 graus, mais ou menos, tá?
ou seja, 90 graus defasados entre elas. A tensão de linha, ela estaria onde? A tensão de linha, ela estaria na resultante. Então, você teria que pegar aqui, ó, e você teria que fazer a média desses dois ângulos. Então, ficaria 120 mais 30 sobre 2, que é a mesma coisa que 150 sobre 2, que é igual a 75 graus. Então, o ângulo de fase da sua tensão de linha seria 75 graus, entende? Você pode fazer dessas formas que eu acabei de mostrar para você para achar não só o valor de amplitude, como também o valor de fase da tensão de linha, ok? Bem, então, voltando aqui para o exemplo real que a gente está trabalhando aqui, o exemplo original que a gente está trabalhando. Então, beleza, eu achei minha tensão de linha, que ela vai valer 100 raiz de 2, ângulo de fase menos 45 graus. A minha tensão de fase, ela vai valer só o módulo dela, vai valer 100 volts, ok? O ângulo de fase vai ser 0 ou vai ser menos 90, depende da fonte que eu estou analisando. E agora a gente tem que calcular a corrente de neutro. A corrente de neutro, ela vai ser igual a corrente de fase vezes raiz de 2. E também, se a gente quiser colocar na forma fasorial, tem que adicionar um ângulo. E esse ângulo aqui, ele é de 45 graus, beleza? Como a gente acabou de ver nos slides. Porque a corrente de neutro é a resultante. Então, nesse caso, a gente só não pode esquecer o quê? Que essa daqui é da mais atrasada, ok? Então, a corrente de neutro, ela vai ser a corrente de fase. E quem que é a corrente de fase? A corrente de fase vai ser a tensão de fase pela impedância aqui, olha só. Quem que é a tensão de fase? É a mesma tensão que está sobre a minha carga. Por lei de Ohm, eu encontro essa corrente que está circulando para aqui, que é a corrente de fase. Então, vai ser a tensão de fase, então eu sempre vou pegar da fonte mais atrasada, que vai ser 100 menos 90 graus sobre a minha impedância, nesse caso é 10 ohms. Multiplicando raiz de 2, 45 graus. Então, fazendo isso daqui, você vai obter que a sua corrente de neutro, ela vai ser igual a 10 raiz de 2 menos 45 graus, beleza? Como é um circuito puramente resistivo, perceba que o ângulo de fase das correntes e das tensões sempre vão bater, não pode haver defasagem, beleza? E por sua vez, como a gente acabou de calcular aqui no exercício, quem que é a corrente de fase? A corrente de fase, ela vai ser aqui a corrente em cima da minha carga, que passa pela minha carga, que vai ser a tensão de fase pela impedância, que vai ser 100 sobre 10, que vai ser igual a 10 amperes, ok, gente? O ângulo de fase vai depender da minha fonte, 0 ou menos 90 graus, tá? Então eu sei que meu S, que é a minha potência aparente, ela vai ser igual a raiz de 2 da fórmula, vezes 100 raiz de 2, que é a tensão de linha, vezes 10, que é a corrente de linha. E ao final eu fico então com 2.000 volt-amperes. Beleza. A minha potência ativa, ela vai ser igual a raiz de 2 da fórmula, tensão de linha, 100 raiz de 2, vezes a corrente de linha, que é 10, vezes o cosseno desse ângulo θ, que é 0 graus. Só que cosseno de 0 é a mesma coisa que 1. Então, isso daqui vai me dar 2.000 watts. E o que? Quando você fizer isso, você só vai substituir aqui pelo seno. E o seno de 0 vai ser 0. Então, o que? Eu sei que ele vale 0 volt-amperes reativos. Então, olha só, a gente calcula de forma fácil aqui do meu circuito qual que é a potência total, ativa, reativa e aparente. E como esse circuito é puramente resistivo, a potência ativa é igual à potência aparente. Perceba que sobre cada fonte vai ser metade dessa potência total, porque eu só tenho duas fontes. Então vai ser 1.000 volt-amperes, ou seja, 1.000 watts nesse caso, de cada fonte fornecendo para as nossas cargas, ok? Então, basicamente, os circuitos bifásicos é assim que você calcula. Olha esse exemplo que eu fiz aqui com vocês, passo a passo, para qualquer outro tipo de circuito bifásico, seja mais complexo. Embora não vai fugir muito disso. E perceba os macetes e passo a passos. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar o canal. E nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima aula.